E aí, meus pequenininhos, nossa última aula. Bom, de qualquer maneira, nós não tivemos o terceiro ano ideal, né? Como nós queríamos, aquela presença gostosa que a gente tinha no começo do ano. Vocês com as fantasias, eu tenho foto, depois eu vou mandar para vocês guardarem essas fotos que nós temos de vocês fantasiados tão bonitos, tão lindos, moços tão bons. Eu queria agradecer muitíssimo por vocês terem tido compreensão com essas aulas que nós tivemos que forçosamente fazer, gravadas, com essas aulas que a gente teve que fazer remotas, distantes, sem a presença, né? Terceiro ano tão importante, a gente estar junto, vocês se divertirem, vocês estarem juntos, unidos, com os professores e a gente festejando. Mas o mundo é assim, traz um monte de novidade, a gente se adapta a elas, a gente compra briga, foge delas, enfrenta e passa, sabe? Tudo vai passar. E a gente vai lembrar, falar, poxa, lembra 2020, nossas aulas remotas e tal. Tá tudo no YouTube. Ai, vamos rememorar? Se vocês precisavam guardar na memória, né, as aulas, agora não precisa, tá tudo guardado no YouTube, nas redes sociais, nas plataformas. Você vai lá e rememora, né, as nossas aulas. Mas eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês neste ano, firmes conosco, com nós professores e com nós administradores do liceu. E queria deixar um beijo imenso para essa turma que vai ficar inesquecível no coração do tio Fábio. Vamos terminar? Então a gente está vendo o finalzinho do que a gente precisa ver de literatura e vamos lá no caderno 7 e ver na página 68 a poesia brasileira contemporânea. Pequenininhos, é óbvio que a gente vai ter essa poesia brasileira contemporânea com vários estilos, né? Muitas misturas, etc. E vamos ter um sujeito diante de uma sociedade nova, de uma sociedade tecnológica, de uma sociedade consumista. Então a poesia vai estar muito voltada para isso. Alguns um pouco menos, porque nós vamos ter, por exemplo, Ferreira Goulart, considerado o maior escritor de poesia do Brasil até recentemente, 2016, quando ele faleceu. Extraordinário, e ele escreveu poesia muito do tempo ainda da ditadura militar e é muito crítico, e ele foi muito perseguido, e ele foi preso várias vezes, ele foi exilado, ele sofreu todas as consequências da sua poesia de temática social, crítica, agressiva, subversiva, brigona, e é um extraordinário. E ainda vamos ver outros cavalheiros, como Dora Ferreira Silva, Regis Bonvicino, Armando Freitas Filho, Arnaldo Antunes, que começa tocando com os Titãs na banda e depois se torna um dos maiores escritores brasileiros e é hoje um dos maiores poetas da atualidade. Antônio Cícero, que também começa com poesia, vai para a música. Ele é irmão de uma cantora extraordinária chamada Marina Lima, que acabou cantando muito da obra dele, e Sérgio Vaz. A maioria deles está viva, tá? Mas nós vamos ter esses cavalheiros falando sempre da relação do sujeito com essa sociedade moderna, com essas novas tecnologias e com uma sociedade consumista e ainda de muita temática social. Não se esqueçam disso, pequenininhos. Unicamp, por exemplo, a gente está tendo que ouvir o disco do Racionais MCs, que as letras do disco do Racionais MCs, esqueci o nome, Passagem para o Inferno, seu tio esqueceu, mas enfim, nós temos já muito de letra de música sendo considerado alta poesia, moderna, atual, e misturando um pouco as formas de arte, né? Você veja Antônio Cícero, Arnaldo Antunes, os Racionais MCs, tendo a letra das suas canções ligadas à melhor poesia que nós temos na contemporaneidade. E na página 73, a prosa brasileira contemporânea. Nós vamos ter narrativas de humor maravilhosas do Luiz Fernando Veríssimo. Nós vamos ter os personagens atormentados do Chico Buarque de Holanda, que é mais conhecido pelas suas composições musicais. Nós vamos ter os conflitos familiares do Milton Ratum, extraordinário escritor. Nós vamos ter a periferia mostrada pelo Luiz Rufato, e nós vamos ter a violência urbana e exclusão social do Paulo Lins, Cidade de Deus. O Paulo Lins
é um negro que morava na Cidade de Deus, que escreveu um livro, Cidade de Deus, considerado uma das mais importantes obras críticas da literatura brasileira, que fala dessa violência urbana, dessa exclusão social, virou cinema. Vocês estão vendo que está tudo misturado, né? A música, o cinema, a literatura, tudo junto ao mesmo tempo. E isso é o que a gente chama de a prosa brasileira contemporânea. Amores, isso tudo caderno 7. Caderno 8. No caderno 8, muito rapidamente, meus amores, a gente faz uma análise da arte brasileira, que está na página 61, nas artes plásticas, que a gente meio que passou ao largo. A gente foi vendo as artes plásticas brasileiras no decorrer dos estudos da literatura. Mas a gente tem na página 61 do caderno 8 as nossas grandes obras. Faltaram muitas aqui, né? A gente está falando que nós tivemos uma pintura rupestre, lá da pré-história. Depois a gente vai ter a pintura do Brasil de 1500 a 1808 e gravuras ruguendas, dentre outros, que vão mostrar como era o Brasil colonial. Depois nós vamos ter uma pintura de identidade nacional, né? Aquele nacionalismo dos anos 1800 e pouco, da independência do Brasil, etc. E os grandes quadros, os nossos heróis, da independência ou morte e tal. Aquele exagero todo para dar aquele climão nacionalista. Mas nós vamos ter ali o grande Pedro Américo, o grande Almeida Júnior. Ai, queria tanto que vocês fossem na Pinacoteca do Estado em São Paulo para vocês verem essas grandes obras, gente, como é bonito aquilo. Poxa vida, Almeida Júnior, não deixem de procurar na Pinacoteca do Estado, na cidade de São Paulo. Depois nós vamos ter uma pintura iconoclasta, nacionalista, crítica, que é aquela feita no período do modernismo. E depois nós vamos ter a nossa pintura chamada contemporânea. E essa arte que é bem mais urbana, que vai trazer a ideia do neoconcretismo, da arte participativa, das instalações e dos grandes pintores da atualidade. Adriana Varejão, dentre outros maravilhosos. Lygia Clark, também maravilhosa. Depois, adiante, a gente tem a última matéria que a gente vê, que é o teatro brasileiro. Claro que começou lá com os jesuítas, quando fizeram, né, na festa de São Bartolomeu, Padre Anchieta, o Padre Nóbrega, que fizeram aquele teatro que era para civilizar os nossos indígenas e trazê-los para o cristianismo. Depois nós vamos ter um teatro realista das questões sociais e esse teatro muito brincalhão do século XIX, com grandes comédias, Martins Pena. Seu tio fez no Teatro Boca de Cena dele peças do Martins Pena e desse teatro do século XIX, muito cômico. Depois nós vamos ter a modernização do teatro brasileiro, que virá principalmente com Nelson Rodrigues, quando ele faz Vestido de Noiva, nos anos 1940. Foi uma revolução no teatro, completamente. Depois, um teatro político, que é aquela época da ditadura militar brasileira, que é um teatro que eles queriam um pouco tirar aquela influência europeia, daquela coisa grandiosa, daquele jeito de falar, muito impostado, e mostrar a realidade brasileira. Aí vem o Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, por exemplo, que o tio Fábio também fez no Boca de Cena, esse teatro, que era um teatro do povo brasileiro, mostrar o povo brasileiro. Depois nós vamos ter o teatro experimentalista dos anos 60 e 70, com o Grupo Oficina, do Zé Celso Martinez Correia, trazendo produções extraordinárias. Eu não me lembro que seu tio contou para vocês quando ele foi assistir As Bacantes, quando ele foi assistir Cacilda, do Zé Celso Martinez Correia, de toda a nudez, de todo o experimentalismo, de um teatro completamente diferente, que a gente fica em umas arquibancadas e vê toda a cidade de São Paulo através do vidro. O teatro abre o teto, a gente parece que está numa arena, extremamente inovador. E o teatro contemporâneo, quando a gente vai trazer, por exemplo, o Besteirol, que vem muito com o... Oh, meu Deus, Caco Antibes, se eu esqueci o nome dele, que é da Globo e tal, esqueci o nome do ator, que é também escritor
do teatro que a gente chama de teatro besteirol. E o Teatro da Vertigem, que é um teatro também contemporâneo, bem pesado, que mostra a violência, as questões urbanas, as questões da dificuldade da existência. Esse Teatro da Vertigem, ele nunca fez teatro no teatro. Ele sempre escolheu, assim, um hospital fechado, evidentemente, né? Abandonado, e fazia peça lá. Escolhia uma igreja e fazia peça dentro da igreja. Então, esse Teatro da Vertigem é um teatro imenso, grandiloquente, e que você tem que acompanhar a peça. Ela vai acontecendo em vários lugares dentro desses locais escolhidos pelo Teatro da Vertigem. E meninada, tanta coisa bonitinha que está mostrando aqui. Olha, nós temos algumas cópias do teatro e não vamos deixar de falar também da música, que está na página 73, que fala do cancioneiro popular brasileiro. E a gente vai ter, então, um pouquinho da história da música e das canções do Brasil. A gente trabalhou nisso, né, um bocado, que foi a questão da redação, né, que eu pedi para que vocês fizessem sobre a música. E a gente está mostrando aqui na página 73 os primórdios da música popular brasileira. A modinha, o lundu, o chorinho, o samba, em 1910, que vai começando, a era do rádio, depois o baião, e aí a modernização da música brasileira com a bossa nova, os grandes festivais, o tropicalismo do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal, depois a Jovem Guarda do Roberto Carlos, a música sertaneja de raiz, o rock brasileiro dos anos 80 e nos anos 90 a axé music, o pagode, o mangue beat, o Racionais MCs, o skunk e agora os breganejos da vida, os sofrências da vida e esse funk carioca que a gente está vendo aí com a dona Anitta, o seu Pablo Vittar. Terminar a nossa aula falando em Pablo Vittar e Anitta, hein, meninada? Mas é a cultura brasileira, que é o quê? Provocação. A arte brasileira, que é o quê? Provocação. Nunca esqueçam isso. A arte é provocação. Eu não posso criticar o Pablo nem a Anitta, eu posso não gostar, mas eles provocam. E isso é arte. A gente tem sempre que interpretar dessa maneira. Vocês desculpem a gente fazer tão rapidamente, porque são as nossas 2 últimas aulas. Vocês são meninos inteligentes que eu amo, amo, amo. Um grande beijo.